Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula então, né? Hoje nós vamos falar aqui, calma aí, vamos falar aqui de nomenclatura e equação de ionização dos ácidos, que é a continuação do vídeo passado, né, que a gente falou dos ácidos diarrênios, e aí aqui a gente vai aprofundar, falar um pouquinho sobre como fazer a nomenclatura desses ácidos e falar um pouco sobre a equação de ionização. Então vamos lá? Nomenclatura dos hidrácidos. Aí tá aqui, eu coloquei, né, que os hidrácidos que são ácidos que não possuem oxigênio. Então, se vocês lembrarem lá da aula passada, hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio na sua composição. Por exemplo, lá o HCl, né? Então, não possuem oxigênio e seguem uma regra bem simples de nomenclatura. Ou seja, ele vai seguir aqui só, você coloca ácido na frente, né, que nós sempre chamamos os ácidos assim, né, ácidos, ácido, aí o nome do elemento, aí por exemplo, o próprio HCl, que eu já citei aqui, você vê ácido, aí o HCl ele tem cloro, né, cloro, aí ácido clorídrico. Mas a gente vai ver melhor isso aí, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor essa parte. Aí aqui, após a ionização, aí o que é a ionização? A ionização é essa parte que já foi falado, que o ácido em água, ele vai quebrar as ligações que tem entre os dois átomos, e vai liberar o H+, libera o H+, e o Cl-. E aí aqui, ácido clorídrico. Quando ele separa, o cloro ele não vai mais receber esse nome de clorídrico. Quando o cloro está sozinho, ele vai ser chamado de cloreto. Isso é sempre que ele deixa de ser um ácido após a ionização, que ele vai ficar, ele já não está mais nessa conformação. Ele vai ficar espalhado no meio do meio aquoso, vai ficar formando H+, e o Cl- misturado lá. Então o Cl sozinho tem esse nome, cloreto. Aí uma coisa para vocês lembrarem, por exemplo, do sal, né? Sal de cozinha. Ele se chama cloreto de sódio porque ele não é uma molécula, ele é uma ligação iônica. Ou seja, são dois íons, que nem esses aqui, só que no lugar do H+, seria o Na+, que eles interagem entre si, eles não têm ligação covalente, mas isso é meio que outro assunto para outro dia. Então vamos lá nos exemplos, pessoal. Vamos resolver aqui alguns exemplos para a gente ver se entende aí essa questão. A gente tem aqui, vamos começar aqui pelo HCl, que eu acho mais fácil, né, para entender. A gente tem aqui HCl, aí como eu falei, ácido, aí bem aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui pra gente. Bem aqui seria o átomo, né, o cloro. Aí você tira o finalzinho só para encaixar direitinho com o hídrico aqui. Então, que nem no meu exemplo lá, a gente coloca da regra, a gente coloca ácido, o elemento, que aqui é o cloro, e hídrico no final. Então vamos ver o próximo aqui. Como que fica o HF, sendo que o F é flúor, né? Ácido, flúor, aí tá aqui o elemento, hídrico no final. Não tem segredo, né? Quando é nomenclatura dos hidrácidos, não tem segredo, é bem fácil de entender. A mesma coisa aqui, o HI, que é o iodo, ácido iodídrico. Então temos aqui o nome e hídrico no final, como está na regra. HBr, que é o bromo, bromídrico. E aqui que é aqui a gente não vai chamar de ácido enxofídrico, é claro, né, pessoal? Porque eu até destaquei aqui, ó,
O enxofre, a gente chama ele de enxofre em português, mas do latim o nome dele é esse aqui, ó, sulfures. Desculpa aí meu latim que tá meio enferrujado, né? Mas em inglês também, o inglês ele tem a raiz desse latim aqui. Em inglês seria sulfur, alguma coisa assim. Aí, ao invés de chamar de ácido enxofídrico, a gente chama ele de ácido sulfídrico, que está aqui, sulf do nome dele em latim, que é o mesmo que está na tabela periódica. Por isso que o elemento dele começa com S, e o hídrico no final, que é o da regra. E aí eu coloquei aqui também, pessoal, após a ionização, ou seja, após colocar esses ácidos na água e eles quebrarem a ligação, a gente tem aqui, eu coloquei os nomes que eles seriam chamados. O cloreto a gente já falou no exemplo, aí tá aqui H mais aquoso e Cl menos aquoso. Eu não precisaria ter colocado aqui, mas é bom para vocês já irem acostumando, né, a colocar qual é o estado que está o elemento, o composto nas reações. Aí, por exemplo, aqui como a gente sabe que ionizou e a gente sabe que os ácidos diarrênicos ionizam na água, a gente já coloca aquoso, aquoso. Vamos ver o próximo aqui. Flúor, aí, fluoreto. Então, como vocês repararam na regra lá, aqui o eto no final, esse eto no final aqui, ele vai aparecer quando for íon, que ele já, após ionizar, ele vai aparecer no lugar desse outro sufixo aqui, o hídrico. Aqui é quando ele é um ácido, aqui é quando ele é íon. Então, fluoreto. Com essa regrinha aí na mente, vocês já conseguem imaginar qual que é aqui? Iodo, iodídrico quando ele é ácido, quando ele é íon, ele vai ser io. Isso mesmo, parabéns, acertaram. Vamos lá. Iodeto. Quem falou iodeto, acertou. Quem não falou nada, que provavelmente foi a maioria, não errou, pelo menos, né? Mas, enfim. Iodeto. Então, não se esqueçam disso aí, ó. Tira, quando ele deixa de ser ácido, ele perde esse sufixo hídrico e vem o sufixo eto. Lá, bromo, brometo, o enxofre aqui que é o sulfuro, aí aqui ele é sulfídrico, aqui sulfeto. Bem simples, pessoal. O negócio, o bicho vai pegar quando chegar os oxiácidos. Você tem que fazer uma... Vamos falar deles agora, inclusive. Dos oxiácidos. Nos oxiácidos, a regra é um pouco diferente. Para se dar a nomenclatura dos compostos ácidos, utiliza-se o NOx, do átomo central do composto, e esses diferentes valores de NOx irão determinar o sufixo empregado no nome do ácido. O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente tem aqui NOx 1 ou 2. Quando o NOx for 1 ou 2 do átomo central, o que a gente vai colocar aqui? Vamos descobrir. Lembra lá nos hidráxidos que a regra era o ácido, aí o nome do elemento e um sufixo no final? Aqui é a mesma coisa, mas quando for 1 ou 2, vai ser o seguinte, vai ser ácido, hipo, o nome do elemento e oso no final. Não precisa ficar assustado aí não, galera, que eu vou fazer os exemplos direitinho de cada um deles, aí vocês vão pegando o jeito aí, quem ainda não souber. Aqui nós temos o NOx 3 ou 4, e no NOx 3 ou 4 ele não tem hipo, ele já vai direto. Ele já vai direto aqui, pessoal. Vou pegar minha... Ele já vai direto aqui, né?
para o nome do elemento. Ácido, nome do elemento e oso no final. Ou seja, ele ainda tem o oso no final, mas ele não tem hipo. O hipo, ele significa algo que está abaixo, algo que é mais baixo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que você usa aqui como referência o oso, que tem 3 ou 4 de NOx, se tiver menos de 3, que é 1 ou 2, ele vai ser hipo. Aí aqui, NOx 5 ou 6. Nós temos aqui o ácido, o nome do elemento e qual será que é o final. Final, ICO. E, para terminar, nós temos o NOx 7. Temos o ácido, alguma coisa, nome do elemento, alguma coisa. Vamos ver o que é? Aqui, ó. Na regrinha aqui a gente pode ver. Se o NOx der 1 ou 2, hipo e oso no final. Da mesma forma lá. Aí aqui a gente tem ácido hipocloroso. E aqui então vamos no próximo. H2SO3. Como que vai ficar o nome desse ácido? Não sei ainda, vamos ver. A gente tem aqui mais um, que a gente já, né? Não vou ficar voltando toda hora nisso. Você já assume que o mais um e o menos 2 aqui é do hidrogênio e do oxigênio. Então a gente tem o mais um do hidrogênio, esse 2 aqui, a gente tem ele aqui do índicezinho aqui, ó. Esse H2, então 2 vezes o H, e esse 3 vezes o 2 menos. Então o índice vai fazer o quê? Ele vai multiplicar quantas vezes esses números de NOx aqui aparecem, né? Então a gente iguala a 0 para achar o x, e o x é mais 4. A gente viu que se der 1, aliás aqui, ó, se der 1, ele vai ser hipocloroso. Então se der mais de 3, que no caso é 4, se der 3 ou 4, a gente tem só o oso no final, sem o hipo. Então, ácido sulfuroso. H2SO3, ácido sulfuroso. Vamos achar então, a gente já viu se der o NOx, se der de 1 a 2 e se der de 3 a 4. Vamos ver de 5 a 6 agora. Então a gente vai ver aqui o H2SO4. Então lá, temos aqui os valores de referência e aí a gente já vai e multiplica aqui. A gente tem o índice e o índice que vai multiplicar aqui, ó. Ele vai multiplicar aqui, vai multiplicar esse 1 aqui. Igual a 0, e aí vai dar mais 6. Como a gente falou, esse podia ser 5 ou 6, para ele ter esse nome aqui, sulfúrico. Esse sufixo aqui, como a gente viu nas regrinhas lá, ele é quando o NOx dá 5 ou 6, igual aconteceu aqui. E por último, pessoal, vamos ver aqui quando o NOx der 7. Então, já dei spoiler, a gente já sabe qual que vai ser o NOx aqui, mas vamos assim, né? Mesmo assim, né? Aqui a gente tem o 1, aí não tem mais de 1 aqui, mais de 1 H, mais de 1 mol de H seria, né, no caso. E aí a gente pega aqui a gente pega o 4 para multiplicar o 2 menos. E aí igual a 0, passa tudo para o outro lado, mudando o sinal, o NOx vai dar mais 7. Aí pela regrinha, NOx igual a mais 7 é o perclórico. Então é o per com o ico no final. Vamos seguir aqui. O carbono, ele devia ser ácido carbonoso aqui no final. Mas como ele é uma exceção, ele vai ficar assim, ó.
ácido carbônico. E aí eu coloquei aqui o porquê dessa exceção. Os elementos da família 3 e 4A da tabela periódica são conhecidas exceções dessa regra de nomenclatura, pois estes elementos só podem ter NOx até 3, mais 3 e mais 4, respectivamente. Com isso, a convenção é de que os ácidos derivados desse átomo recebam o sufixo desse tipo de átomo, recebam o sufixo ico. Ou seja, como o ácido carbônico aqui, como o carbono só chega até um NOx de mais 4, a convenção foi de que quando ele chegar nesse NOx de mais 4 aqui, é dado para ele já o sufixo ico. Ele e todos os ácidos que são formados com algum átomo da família 4A, que é a família do carbono. Do 3A também. Quando chega ao 3A, ele recebe ico no final. E aqui, pessoal, a gente já vai mudar um pouquinho. A gente vai falar agora da parte, a gente já completou a parte de nomenclatura. A partir de lá, vocês já conseguem ter a base para saber o nome de qual é o nome do átomo e tudo mais. Então, vamos aqui fazer a equação de ionização. Aí aqui, ionização, eu já devo ter falado isso, mas é a quebra de ligações covalentes que resulta na presença de cátions, que é a carga positiva, e ânions, que é a carga negativa, como produto dessa quebra. Então a gente tem lá a ligação, está lá o cátion e está lá o ânion, e eles estão tendo a interação, né, entre os átomos, tendo a interação intermolecular e interatômica. E aí, no caso dos ácidos, quando é colocado lá com o H2O, que H2O mais feio, mas enfim, H2O, ele quebra, né? E aí o cátion, ele vira um íon, que é, a ionização significa isso, transformar em íon, se tornar íon, esse tipo de coisa. E aí o ânion, que é a carga negativa, ele vai e ambos levam um dos elétrons que estava fazendo a ligação. Aliás, ambos não, né? O cátion vai perder o elétron, eles estavam lá, cada um tinha o seu, e aí eles estavam equilibrados. Aí o ânion leva um, como é na teoria das ligações, né? Leva um elétron e fica com 2 no processo, ou seja, ele fica com uma carga negativa e o cátion perde todos os seus elétrons, aí ele fica com a carga positiva. E aí, essa equação de ionização, ela é calculável. Você pode saber. E essa equação, ela é calculável. A gente pode saber quais cargas vão ficar aqui após o balanceamento, quais cargas vão ficar após a ionização acontecer. Então a gente tem aqui esse H, que é o hidrogênio mesmo, que representa os ácidos diarrênios, né? Aqui o índice, que é o X, ou seja, pode ser qualquer número aqui, a regra continua. E a água, para representar que os ácidos diarrênios, eles se ionizam em meio aquoso. Aí nós temos aqui após a ionização, após a ionização, temos esse número de mols, que ele é diretamente ligado ao índice do H+, com a carga que também é ligada ao índice de H+. Então presta bem atenção nisso. Aqui, esse número de H+, ele vai determinar quantos mols de H+ eu vou ter ionizado e qual é a carga do átomo, né? Esse Azinho aqui é átomo, não sei se eu falei. A carga do átomo que vai ser ionizado, que no caso ele vai ser o ânion, né? Que vai ser ionizado aqui. Então vamos aqui para os exemplos para a gente começar a ver isso aí. A gente tem aqui o HCl,
Eu sempre gosto de trabalhar com HCl em questão de ácido, porque é muito fácil, né? Então a gente tem aqui o HCl e a gente adiciona ele na água. Aí o que acontece? Ele vai liberar o H+, e vai ficar o Cl-, e eles vão ficar no meio aquoso lá. Então aqui, ó, a questão do HCl aqui é que o índice dele não é que não existe, né? É que como ele não aparece, a gente já assume que é 1. Ele já é considerado 1 porque não aparece. Então, da mesma forma, ele está aqui, 1, e aqui nós temos 1 menos, ó. 1 menos. Então, tá aqui. Essa é a mesma regra, só que aqui no HCl foi 1. Então, para diferenciar isso aí, vamos ver aqui um que tem dois Hs, né? Então, H2S, né? Que a gente coloca aqui na água. E aí, esse índice, repara aqui, pessoal, o índice determinou o número de mols de H+, que vai ficar ionizado. E determinou também a carga do enxofre aqui. Então, repararam aqui? Está dentro da regra para se calcular. Aqui e aqui. Aqui não pode esquecer apenas, ó, de que é a carga negativa, porque ele é um ânion, né? Ele ganhou elétrons durante a ionização. Aqui seguindo, a gente tem o H3PO4, e aí ele vai ter 3. Então, como é que vai ficar aqui? O esperado é o quê? A gente ter um 3, e aí o nosso H, correto? H+, mais, aí aqui a gente tem o PO4, e aí vai ficar o que, pessoal? A carga dele vai ficar igual aqui. Vai ficar igual na regrinha lá, não pode esquecer. Determina a carga e determina o mol de H+, que vai ficar lá. Então vamos ver como que vai ficar esse último. Tá aí, ó. 3 menos, que é desse 3, e 3 mols, que é também do índice de H aqui do ácido. Porém, como tudo na química, não dá para ficar fazendo essas regrinhas, porque sempre tem suas exceções, né? E aqui no caso, a exceção seria no H3PO3. Essas duas exceções aqui nessa regra, elas são as mais importantes, porque acaba que vocês vão ver ela acontecendo mais vezes. É a que mais aparece. É o H3PO3 e o H3PO2. Então, já que elas mais aparecem, vamos ver como que é uma exceção e por que é uma exceção. A gente tem aqui, ó, nós temos aqui, não, deixa eu pegar minha canetinha que eu prefiro. Nós temos aqui o 2, né? E aí por quê? Isso aqui não fez sentido nenhum pela regrinha. Por que aqui está 2? Pela regrinha aqui tinha que ser 3, né? E aqui tinha que ser 3 também. Porque o índice aqui diz o H3 teria que ser 3H+, e PO4 3-, segundo a regrinha lá. Mas é por isso que o nome é exceção, né? Então vamos ver o porquê. Isso aqui, pessoal, tem tudo a ver com a estrutura do H3PO3, que aqui na estrutura dele, ele vai ter 1, 2, 3 oxigênios aqui, conectados com o átomo central, que é fósforo. E aí aqui nós vamos ter um hidrogênio,
que vai estar conectado ao átomo central. E é esse hidrogênio que vai atrapalhar tudo, a nossa regrinha. Porque nos oxiácidos, eles vão... Somente os hidrogênios que estão conectados com o oxigênio é que vão ser liberados. E são os hidrogênios liberados que definem esse número de mols e essa carga. Como esse hidrogênio aqui, que eu falei que é o que estragou a regrinha, como ele não vai sair porque ele está aqui no átomo central, isso acaba refletindo aqui, ó. Então a gente tem 3 hidrogênios, porém somente 2, que são esses 2 aqui, vão sair. Vamos ver aqui. Nesse caso, olha aqui, 3, mas aqui somente um hidrogênio vai sair e, consequentemente, a carga vai ficar menos 1 aqui. Então, vamos ver aqui na estrutura como que explica isso. A gente tem aqui os 2 oxigênios, né, que estão ligados ao átomo central, e dessa vez, por falta de um oxigênio, a gente tem 2 hidrogênios ligados aqui ao átomo central também. Então só tem um hidrogênio que vai poder sair e ser ionizado aqui e dar um elétron para o PO4, que seria fosfato no caso, né? Vamos então revisar essa exceçãozinha aqui, pessoal. No caso dos oxiácidos, somente os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio vão sair. Todos os outros, por exemplo, esse aqui que está no átomo central, eles não saem, e é por isso que eles mudam aqui a regrinha. Existem vários casos desse tipo, mas se vocês se depararem com um que é exceção e vocês não souberem como saber se ele é exceção ou não, faz aqui a estruturazinha dele, que a gente aprende em regra de octeto, e vê quais que estão ligados ao oxigênio e qual que está no átomo central. A quantidade que tiver nos oxigênios a gente sabe que vai sair. Então aqui, por exemplo, 2. Então não pode esquecer essa regrinha aí, hein? E basicamente é isso, pessoal. Dá uma revisada aí, vê o vídeo, vê as partes, pausa para olhar os exemplinhos lá, para poder fazer a tarefa e estudem. Até mais, pessoal. Falou!